Oi, gente, eu sou o Ruxan Cortez e hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como que a gente faz, como que a gente procede com a adubação com macronutrientes primários, ok? Então a gente tem os macronutrientes primários e os macronutrientes secundários. Então, o macronutriente primário são o nitrogênio, fósforo e potássio. Aqui eu vou exemplificar para vocês com essas três bolinhas. Então, essa primeira representa o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Essas três bolinhas de bilhar aqui para que a gente tenha uma noção melhor desses três elementos, ok? Então, o nitrogênio, ele é bastante utilizado pela planta, especialmente na indução do crescimento vegetativo. Ele também está presente em todas as proteínas da planta e também está presente especialmente na clorofila da planta, ok? Então é um elemento essencial para a planta. No caso das rosas do deserto, a gente não costuma colocar muito nitrogênio para evitar que a gente tenha uma indução do crescimento vegetativo muito grande. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que todos os tecidos da planta eles fiquem muito jovens, então muito tenros, e ela vai ser uma planta mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Então, o nitrogênio a gente utiliza, mas utiliza numa concentração um pouco menor quando comparado com os demais elementos, ok? Aqui a gente tem o fósforo. Então, o fósforo ele é um elemento essencial para as plantas, especialmente para estimular o crescimento das raízes. Só que o fósforo ele também está muito relacionado com o armazenamento de energia. Então, ATP é basicamente fósforo. Então, a gente tem ATP, adenosina trifosfato. A gente também tem, ele está relacionado com o armazenamento de glicose e frutose, que é o açúcar da planta, ok? Então, esse armazenamento ele vai estar diretamente relacionado com o fósforo. Na falta do fósforo, você vai ter problemas com esse armazenamento. O fósforo também ele é muito importante para o enchimento das sementes, para o enchimento do fruto, ok? Então, a gente também tem essa utilização do fósforo nesse sentido. O fósforo é um elemento muito complicado de se utilizar, porque ele tem que ser utilizado com o pH do substrato entre 5,5 e 6,5, que é o da neutralidade. Então, porque o que é que pode acontecer? Se o substrato estiver muito ácido, você vai ter a formação de óxido de ferro e de fosfato de ferro e fosfato de alumínio. E se o substrato estiver muito alto, você também vai ter a formação do fosfato de cálcio. Então, por isso que é essencial que o substrato ele esteja no pH neutro, beleza? Outra coisa também que a gente tem que levar em consideração com relação ao fósforo é a posição que a gente vai aplicar, porque ele é um elemento imóvel no solo, ok? Isso quer dizer que se eu aplicar ele aqui nessa região do vaso, ele vai permanecer aqui nessa região do vaso, ok? Outra coisa também que a gente tem que observar que o fósforo ele tem diversas formas, ele tem diversos adubos, ok? Normalmente os adubos eles são insolúveis e imóveis, tá? Mas a gente tem alguns tipos de fósforo que ele é solúvel e móvel na água, tá bom? Que é os tipos MAP e DAP, que a gente costuma ver em outros adubos que tem essa vamos dizer, que tem essa capacidade de solubilizar em água, tá bom? Então, o fósforo a gente tem essas particularidades. Então, como ele é imóvel na planta, normalmente os sintomas de deficiência de fósforo ele é apresentado nas folhas mais jovens, tá? E do nitrogênio ele é apresentado nas folhas mais velhas, tá bom? Outro elemento que a gente tem que levar, que a gente também tem que fazer adubação constante nas nossas plantas é o potássio, essa bolinha vermelha. Então o potássio, ele está diretamente relacionado com a abertura dos estômatos, com a frutificação, com a floração, ok? Porque ele está relacionado aqui, ó. Ele vai auxiliar a planta também na translocação dos outros nutrientes. Então, ele é essencial para a planta por causa disso também. Uma observação que a gente tem que fazer com o potássio é que se no seu substrato ele tiver muito cálcio e magnésio, ele vai concorrer, a absorção da raiz da planta, ela vai concorrer, ela vai escolher
ou o cálcio e o magnésio, ou o potássio, ok? Então, por isso que é indicado que você faça a calagem do seu substrato, você adicione calcário ao seu substrato quando você está formulando ele, para que evitar que durante o seu cultivo você tenha que colocar algum tipo de calcário aqui e esse calcário acabe reagindo com o potássio, com o fósforo, como a gente viu, e indisponibilizando esses elementos ou concorrendo por esses elementos, tá bom? Então, eu tinha isso para falar para vocês. Uma coisa que a gente costuma, uma formulação que eu uso com muita frequência nas minhas plantas é o 4,14,8 granulado, ok? Então, 4 de nitrogênio, que é o menor número, 14 de fósforo e 8 de potássio, tá bom? Então, eu costumo usar em plantas de todas essas fases aqui. Como que eu faço para fazer a adubação com 4,14,8, né? Então, eu costumo fazer assim, gente, ó. Eu venho aqui, um vaso como esse que tem 5 litros, eu abro 2 buracos aqui na lateral, com o dedo mesmo, ou com a ponta da colher, tá? Então, ó, um, e do outro lado do vaso eu vou e abro outro, tá? Aqui eu tenho um adubo 4,14,8 granulado, tá bom? Então, é esse adubo que eu uso para repor o nitrogênio, fósforo e potássio das minhas plantas. Tá? Então eu venho aqui, ó, coloco uma colher de sobremesa, não uma colher de sobremesa cheia, que é uma colher bem pequena, tá vendo? Eu utilizo essa quantidade sem nenhum problema. Se você achar que é muito, você pode diminuir, mas eu utilizo essa quantidade sem nenhum problema. Tá? Então a colher de sobremesa coloco aqui e coloco do outro lado também. Pronto, tá feita a adubação. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é essa planta, o substrato dela está seco porque ela não passou por irrigação, ela vai ser irrigada hoje. Então, essa adubação ela tem que ser feita antes de uma irrigação ou logo depois de uma irrigação, para evitar que o substrato, que o adubo, ele concorra com a planta pela umidade do substrato, que isso pode acontecer também, tá bom? Então, é necessário aqui, logo após eu vou fazer uma irrigação. Então, para mostrar para vocês como que eu faço em uns vasos menores, esses aqui eu coloco basicamente a mesma quantidade dos elementos, tá? A mesma quantidade do adubo, que é uma colherzinha, enterrado o mais distante possível do caudex da planta, tá bom? É uma coisa também que a gente tem que levar em consideração. Trouxe essa planta aqui para vocês verem que ela não tem muita distância entre o caudex e a borda do vaso. Não tem problema, gente. Se vocês não utilizarem muito adubo, vocês vão fazendo assim, ó, tá vendo? Eu vou abrindo aqui a lateral com a ponta do dedo mesmo, ó, e coloco aqui um pouco de adubo e fecho. Pronto. Após isso, é só colocar água e tranquilo, tá bom? Então, todas essas plantas aqui, todas as minhas plantas, eu faço nitrogênio, fósforo e potássio dessa forma. Eu uso outro adubo que também tem nitrogênio, fósforo e potássio, mas eu julgo que é necessário essa quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio para eu colocar nas plantas. Além do outro adubo, ainda tem essa quantidade aqui. Beleza? Então era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a todos vocês. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, dá o joinha, beleza? E não esquece de clicar no sininho para que vocês recebam as notificações de novos vídeos, tudo bem? Muito obrigado aí pela audiência.